representante da OMS está dando só as boas-vindas aos jornalistas, lembrando que estão transmitindo por vários canais e avisando que a OMS estará aberta a perguntas dos jornalistas depois pela internet. Enfim, são as informações técnicas, basicamente, para quem está cobrindo esse evento nesse momento. A gente vê no meio ali o Dr. Michael Ryan, que é o diretor executivo dos programas emergenciais da OMS. E aí ele está lembrando que o Comitê sobre Emergências da OMS está sendo convocado para uma nova reunião amanhã, onde vai haver também uma nova coletiva de imprensa depois da reunião desse comitê. Então, ou seja, ele está lembrando que amanhã, depois da reunião do Comitê de Emergência, vai haver uma nova coletiva de imprensa. Estou aqui, Dr. Michael Ryan, diretor executivo dos programas de emergências de saúde da OMS. Lembrando, né, Marcelo, que existe toda uma expectativa em relação a essa coletiva para se a OMS vai elevar ou não esse nível de alerta, né? Há uma expectativa que seja aumentado para a emergência global. Ainda não chegamos nesse ponto. Na sexta-feira passada, a gente acompanhou aquela outra coletiva, né? Na quinta-feira passada, se não me engano, onde a OMS tinha decidido, apesar de dividida, não elevar para o nível de emergência global, né? Mas fez um meia-culpa, né, Marcelo? O meia-culpa elevou um pouco. Disse que não era moderado, o risco era alto, mas não chegamos em emergência. Vamos Michael Ryan vai começar a falar e ele acaba de voltar da China. Boa tarde a todos. Obrigado a todos os colegas. E eu vou... Chegamos há pouco tempo a Genebra de volta da China. Essa é a primeira oportunidade que nós temos de fazer um relato sobre o que vimos. Como vocês já viram, o Dr. Tedros, que é o diretor-geral, anunciou a reconvocação do Comitê de Emergência para amanhã, para falar sobre o coronavírus e voltar a discutir se isso constitui uma emergência global. Essa decisão de reconvocar o comitê é baseada principalmente nas novas evidências sobre o aumento do número de casos e também as provas também de contágio de pessoa para pessoa fora da China. Esses novos acontecimentos, no que diz respeito à evolução desse surto e em relação à transmissão também, nos preocupam muito e nos levam a tomar algumas ações. Algumas já foram tomadas lá na China e nós somos gratos a isso também. O que nós sabemos nesse estágio ainda é um surto muito ativo, que está mudando hora a hora, ainda está claramente centrado na China, com a grande maioria dos casos ainda sendo registrados na China. Mesmo assim, há 71 casos que já foram registrados em 15 outros países. Na maioria dos casos, estão associados ainda a viagens à China e a grande maioria também na China, viagens a Wuhan. Continuamos ainda aprendendo mais sobre esse vírus, mas nesse processo de aprendizado, como eu já disse, nós sabemos que a epidemia intensa ainda está centrada em Wuhan e na província de Hubei. Nós sabemos também que muitas pessoas estão tendo também formas menores, mais brandas dessa doença e 2% só dos casos até agora resultaram em morte. A doença ainda é basicamente passada de pessoa a pessoa hoje em dia e por contato muito próximo. A fonte primeira ainda não está clara e está sendo investigada ainda para que isso seja esclarecido. Os métodos de prevenção são baseados muito em relação ao que a gente recomenda para esse tipo de doença em geral, ou seja, não ficar muito próximo das pessoas doentes, usar métodos de proteção para respirar também quando sente algum tipo desses sintomas, e há também toda uma série de dicas lá no nosso site que pode ser acesso.
especialmente as pessoas que estão tossindo forte, que têm outros sintomas, precisam pedir ajuda logo. Na nossa viagem à China, nós ficamos bastante impressionados com o nível de engajamento de todos os níveis de governo, do governo chinês, das autoridades. Pessoalmente, eu acho que nem eu, nem o diretor-geral nunca vimos um engajamento nessa dimensão em relação à reação a uma epidemia. Todas as ramificações do governo estão dando apoio total a Wuhan. O governo central tem organizado uma grande estrutura para responder a essa emergência e o governo chinês merece ser elogiado pela resposta e pela transparência também com que vem tratando esse caso no que diz respeito aos números de infectados. Estamos trabalhando muito com as autoridades alemãs também para essa troca de informação, para ver como se deram as contaminações. Então, os chineses estão, de fato, trocando informações em bases individuais, não apenas nível governo a governo, para tratar de casos específicos. Como eu disse, eles estão tomando medidas extraordinárias para enfrentar um desafio que não é ordinário tampouco. Além disso, eles também concordaram em aceitar uma missão de especialistas internacionais para irem para a China, trabalhar junto com os especialistas chineses para entender melhor como se dá essa transmissão e a severidade clínica desse processo. Profissionais chineses estão envolvidos em todas as nossas equipes também de especialistas, há toda uma troca de informações com laboratórios também, com o compartilhamento da expertise científica chinesa e a nossa também. E nós somos muito gratos que a China esteja aceitando a chegada desse time para trabalhar com eles, para aprender mais sobre essa doença e sobre o tipo de ação que está sendo tomada na China. Do nosso lado, nós juntamos algumas das melhores mentes e cientistas especializados em doenças, logística e outros do setor público e setor privado, do mundo todo, para examinar o que já se sabe, as perguntas a serem respondidas e quais são os lugares onde a gente pode buscar melhor essas respostas e conseguir trabalhar. Esses especialistas incluem especialistas chineses trabalhando junto conosco, que estão ali na linha de frente para entender o que acontece na linha de frente em Wuhan. Isso tudo, essa experiência está influenciando o jeito como a gente vai tratar essa epidemia aqui em outros cantos. Nós claramente temos, digamos assim, vários níveis de respostas a isso. Tem a intensa lá em Wuhan, nós temos respostas em outras províncias na China também, onde a transmissão é menos intensa, os números são mais baixos, mas mesmo assim há respostas importantes que estão acontecendo para tentar buscar onde estão os casos. Temos 15 países com casos registrados e onde essa transmissão também tem que ser interrompida. Alguns desses países estão tendo bastante sucesso, alguns precisam de mais ajuda e daremos assistência com a nossa experiência, mas o mundo inteiro precisa estar alerta, o mundo inteiro precisa agir e estar pronto para qualquer caso que apareça, seja do epicentro original ou ainda de outros epicentros que possam ser estabelecidos. Nós estamos também divulgando algumas diretrizes sobre como repassar essas informações, como enfrentar essa doença, como fazer a investigação junto às comunidades, como enfrentar a transmissão, os testes de laboratório também. E nós somos também muito gratos aos nossos parceiros que têm trabalhado junto conosco para estabelecer aí algumas diretrizes para uma resposta global. Isso tem a ver com a resposta de emergência global, várias redes de apoio no mundo todo que estão nos apoiando nisso. Nós também gostaríamos de ter certeza que os países saibam exatamente o que usar, o que devem fazer na hora e aonde devem buscar ajuda para enfrentar os diferentes níveis de casos que podem ser esperados. Então, esses países que já registraram casos estão em alerta total. Os países que não registraram casos vão precisar, claro, também
checar como está a sua estrutura de resposta, os países que têm vulnerabilidades, é importante que eles estejam também alertas, porque esse é um desafio. A OMS está trabalhando junto com esses países para garantir que eles tenham a capacidade básica de fazer diagnósticos, detectar casos, isolar e botar em quarentena os casos suspeitos. Acredito que o mundo está se juntando, se unindo para responder em uníssono a esse desafio. Estamos numa encruzilhada muito importante desse evento. Nós, enquanto OMS, acreditamos que essas cadeias de transmissão podem ainda ser interrompidas. Essa doença ainda está se espalhando de pessoa a pessoa, através de contatos pessoais entre indivíduos e através também com a higiene sendo bem feita e com o isolamento também, podemos ainda conseguir, trabalhando junto com o governo da China e outros governos, interromper essas transmissões e essas cadeias de transmissão. Nós temos que trabalhar nisso, nós temos que estar comprometidos em fazer isso juntos e acredito que a reunião do Comitê de Emergência amanhã vai considerar se vale a pena, de fato, declarar uma emergência pública mundial e também saber sobre as recomendações circunstanciais que vão ser mantidas e novas formas de coordenação e o que pode vir pela frente. Muito obrigado. Bom, agora vai tomar algumas perguntas aqui, mas essa foi a declaração, basicamente, do diretor dos programas de emergência de saúde da OMS, né? A gente destaca, portanto, que até agora não houve nenhuma subida de alerta, né? Essa decisão só vai ser tomada amanhã a partir de um outro encontro entre o comitê da OMS.